Imagine seu rosto encostado na pedra. A água está batendo no seu corpo. Você mal consegue virar os ombros. Sua lanterna ainda funciona. Você ainda tem ar. E então percebe que a passagem por onde entrou já não parece tão simples de atravessar. Não porque a caverna mudou, porque agora você precisa fazer o movimento contrário. Em 3 cavernas diferentes, pessoas chegaram exatamente a esse ponto. A pergunta é: em que momento uma decisão deixa de ser reversível? Porque o perigo não começa quando você fica preso. Começa alguns segundos antes, quando ainda acredita que a próxima decisão vai resolver tudo. Em 1965, no Nevada, Paul Giancontieri entrou em Devil's Hole com amigos. Na superfície, não havia nada que preparasse alguém para o que existia abaixo. A abertura parecia pequena. A água parecia apenas uma entrada. Paul entrou e não voltou. David Rose desceu depois para procurá-lo. Também não voltou. A pergunta era simples: onde os dois estavam? Dias depois, mergulhadores encontraram uma abertura estreita no fundo. Dela vinha uma corrente forte. Parecia uma pista. Para onde aquela passagem levava? Uma linha de profundidade foi lançada pela abertura. Ela desceu, continuou descendo, e chegou a cerca de 284 metros sem tocar o fundo. Ninguém sabia onde aquilo terminava. O mergulhador Jim Houts chamou aquele espaço de Infinity Room, a Sala do Infinito. O nome dizia tudo. Eles ainda não sabiam onde aquilo terminava. E os corpos de Paul e David nunca foram encontrados. Uma equipe de mergulhadores militares realizou dezenas de mergulhos de busca e encontrou apenas uma lanterna. A hipótese de especialistas é que eles tenham se desorientado no escuro e entrado em alguma fenda ou passagem do sistema. Na superfície, você sabe onde está a saída. Debaixo d'água, essa certeza desaparece. Você depende de uma rota que não consegue mais enxergar. E, quando ela desaparece na escuridão, voltar depende de saber exatamente por onde você veio. E o mais assustador é que eles ainda nem tinham descoberto o tamanho do problema. Se esse tipo de história te prende, se inscreve no Sinal Fantasma, porque o próximo caso começa com uma descoberta que deveria significar o fim do problema. E acabou criando outro. Em Boismansgat, na África do Sul, Deon Dreyer morreu aos 20 anos. Durante um mergulho de preparação, ele aparentemente perdeu a consciência por volta de 50 metros. Seu corpo afundou até aproximadamente 270 metros e ficou lá por 10 anos. Até que, em 2004, Dave Shaw localizou o corpo. E essa descoberta criou uma sensação perigosa. Agora sabiam exatamente onde estava o problema. Parecia que a parte mais difícil tinha acabado. Mas encontrar um corpo a quase 270 metros é uma coisa. Trazê-lo de volta é outra completamente diferente. A profundidade já tornava a operação extrema. Havia procedimentos de descompressão, linhas e equipamentos. Na superfície, tudo podia ser organizado. A 270 metros, qualquer alteração podia transformar o plano. Mesmo assim, Shaw decidiu tentar recuperar Deon. A operação foi preparada durante semanas. Quando ele finalmente desceu, o objetivo parecia simples: prender o corpo e trazê-lo para cima. Só que o corpo estava preso no sedimento. E quando a recuperação começou, o problema deixou de ser apenas chegar até Deon. Era preciso controlar o que acontecia com o corpo, com as linhas e com o equipamento enquanto tudo era feito naquela profundidade. O corpo se moveu de forma inesperada. As linhas mudaram. O trabalho ficou mais difícil. E cada segundo adicional significava mais exposição ao risco. A missão que tinha começado para devolver Deon à superfície agora ameaçava levar outra pessoa para o mesmo lugar.
Dave Shaw morreu durante a tentativa. Depois, os corpos dos dois foram recuperados. Mas surge uma pergunta mais perigosa. E se encontrar a solução fizer você acreditar que agora está no controle? Talvez o erro seja continuar quando você acredita que encontrou uma forma de sair. E se você se interessa por equipamentos usados nesse tipo de exploração, deixei alguns relacionados ao tema na descrição. Mas existe uma coisa que nenhum equipamento consegue resolver: uma decisão errada no caminho de volta. Na superfície, Jacob's Well parece exatamente o tipo de lugar onde ninguém deveria ter medo. Água clara, luz, espaço aberto. Mas abaixo dela existe um sistema de câmaras e passagens que vai ficando cada vez mais apertado. Na segunda câmara, existe uma passagem conhecida como False Chimney, a falsa chaminé. Ela parece levar para algum lugar. Em 1983, Richard Patton e Clark McConnell entraram no sistema. Os dois eram estudantes e mergulhadores experientes. A exploração avançou. E então chegou o momento mais perigoso: o caminho de volta. Richard entrou na falsa chaminé. Não parecia uma decisão absurda. Era uma passagem. Era uma abertura. Parecia uma rota. Só que não era. A falsa chaminé terminava em um beco sem saída. Enquanto você entra, acredita que está avançando. O erro só aparece quando você precisa fazer exatamente o movimento contrário: voltar. Richard ficou preso. Clark conseguiu escapar. Richard morreu ali. Seu corpo foi encontrado posteriormente na própria falsa chaminé. E esse detalhe não importa. A armadilha não estava escondida atrás de uma porta. Não havia um sinal dizendo não entre. Ela parecia um caminho. E justamente por parecer um caminho, podia ser escolhida no pior momento possível. Porque esse é o terceiro tipo de erro. No primeiro caso, você não compreende o lugar. No segundo, você acredita que pode controlar o problema. Aqui, você acredita que encontrou a saída. E agora, os três casos começam a responder a mesma pergunta: em que momento uma decisão deixa de ser reversível? Existe uma diferença entre estar perdido e estar sem saída. Nos três casos, essa diferença apareceu antes da morte. Em Devil's Hole, entrar significava depender de uma rota que ninguém compreendia completamente. Em Bozeman's Ghat, encontrar Dion criou a ilusão de que recuperar o corpo estava sob controle. Em Jacob's Well, Richard entrou porque aquela passagem parecia oferecer exatamente o que ele precisava: um caminho de volta. 3 cavernas, 3 decisões diferentes, mas a mesma transformação. Primeiro, ainda existem opções. Depois, você escolhe uma. E só então percebe que a escolha eliminou as outras. O verdadeiro perigo não começa quando você percebe que está perdido. Começa alguns segundos antes, quando ainda acredita que sabe exatamente o que está fazendo. Porque dentro de uma caverna, você pode estar a poucos metros do caminho certo e ainda assim estar completamente sem saída. Qual desses 3 erros você acha que seria mais fácil cometer? Escreve nos comentários. E o próximo vídeo continua exatamente dessa ideia. Porque existem lugares onde o caminho parece seguro justamente até o momento em que você percebe que não consegue mais voltar. O próximo vídeo começa exatamente aí. O vídeo recomendado na tela é o próximo passo.